do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a quinta-feira da segunda semana da Quaresma. E a primeira leitura está ligada claramente ao evangelho que vamos escutar. Fala justamente da questão das obras ao final da leitura de hoje, mas nos mostra o quanto Deus retribui a cada um segundo as suas obras. E teremos grande consonância com o evangelho. Escutemos o que nos diz o profeta Isaías. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. O Senhor faz observar aqui a perdição do homem que se vê arrastado e confia em si mesmo, e a prosperidade logo adiante, como vamos escutar, daquele que confia em Deus. Deus faz este paralelo. Aquele que confia nas suas próprias forças, nós pensamos, maldito homem que confia no homem. Não, eu não confio em outro homem, em outra pessoa. Mas não confia em você mesmo? Nas suas próprias forças, prescindindo de Deus? Colocando Deus em segundo lugar, porque tantas coisas estão indo bem na minha vida, eu estou conseguindo caminhar. Ah, não, eu vou continuar trabalhando, esforçando e tudo. E não tenho tempo para rezar. Não tenho tempo para me penitenciar, para meditar a palavra de Deus, para conhecer melhor a minha fé. Se somos assim, meu irmão, minha irmã, nós somos aqueles a quem o Senhor amaldiçoa aqui. E não porque Ele quer a maldição nossa, mas porque nós buscamos uma vida assim. Nós nos afastamos da fonte da vida, que é o próprio Deus, para entrarmos no deserto, em um deserto diferente daquele onde o Senhor quer nos levar e falar ao nosso coração, mas numa aridez verdadeira que nos conduz à morte espiritual. Pois se não temos Deus, como teremos vida em nós? É impossível. Podemos ter a vida biológica e raciocinar segundo as coisas humanas e agir segundo a forma humana, porém, não vivemos a vida verdadeira, porque não compreendemos a vida sobrenatural. E logo em seguida, o Senhor diz quem é abençoado, bendito, bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. E assim, Santo Tomás, ao comentar este trecho de Jeremias, nos coloca 3 aspectos a observar. Vou ler mais esses 3 aspectos e comentar a partir daquilo que podemos tirar para nós. Deus compara a questão a uma árvore que se considera 3 coisas:
primeiro, ser plantado. O segundo, dar fruto. E o terceiro, conservar-se. E o que quer dizer isso? Quer dizer, na vida espiritual, para ser plantada uma árvore, para sermos plantados em Deus, nós devemos de conceber uma árvore não se planta em uma terra seca. Por quê? Porque a árvore vai morrer. Uma planta pequena vai morrer. Não é capaz de sobreviver sem ter uma fonte de água, sem alimentar-se de algo que não lhe deixe secar diante do sol. Assim somos nós. Recordemos, Deus tantas vezes diz que Ele é a fonte da vida, que Ele é a fonte de água viva. E nós, onde colocamos nossas raízes, onde estamos plantados? Na palavra do Senhor, nos sacramentos, na igreja, unidos ao Senhor e nos assim alimentamos desta fonte de água viva que é o Senhor, aprofundando e vivenciando cada vez mais a vida espiritual conforme nossas possibilidades e às vezes superando nossas possibilidades para viver aquela vida que o Senhor aquece em nós, alimenta em nós. Segunda coisa, a árvore dá frutos. Temos dado os frutos por nos alimentarmos desta fonte de água viva que é Deus? Quais são os frutos? Os frutos do Espírito, que diz São Paulo na carta aos Gálatas, e que podemos recordar, e tantos outros frutos. Quais são? Caridade, o amor. Que mais? Alegria, paz, paciência, generosidade, bondade, fidelidade. Podemos observar estes frutos em nós? Que somos árvores assim plantadas em Deus? Ou somos plantas plantadas no deserto? Se não estamos dando frutos, se nossa vida espiritual, nosso tempo de oração, nosso estar com Deus não aumenta a nossa vontade de estar na presença de Deus, de conhecê-lo, de amá-lo, de escutar sua palavra, de meditar, então tomemos cuidado. Algo está errado aí. Pode ser que não estejamos plantados junto às fontes de água viva. Estamos num deserto e não numa terra boa. E por fim, o conservar-se da árvore. Os justos mantêm aquilo que a graça produz na sua vida e jamais acaba em si as obras pequenas e exteriores que Deus realiza nele. Que podemos observar nas nossas vidas uma continuidade das obras da graça de Deus, de tudo aquilo que Ele começou em nós e tudo aquilo que Ele tem transformado em nós. Meu irmão, minha irmã, é isso que a primeira leitura está nos mostrando e Deus quer nos dizer. E veremos no Evangelho uma árvore, uma planta no deserto, o rico Epulão, o rico banqueteador, e o pobre Lázaro. O pobre Lázaro é esta árvore plantada na beira de um rio, que é o próprio Deus, e que teve sua vida totalmente tocada por Deus. Mas meditaremos adiante. Encerremos primeiro esta leitura com os últimos versículos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada um conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Então o Senhor está indicando o quê? Que a Ele não podemos enganar, jamais. Ele vê o profundo do nosso coração e retribui a cada um segundo as obras, mas conforme nós realizamos no nosso coração. Não somente o que apresentamos externamente, porque externamente podemos fazer coisas para parecermos agradáveis, amorosos, para termos algo em troca, mas interiormente o Senhor conhece o nosso coração como estamos agindo de verdade. O Senhor conhece o coração. E aqui, ao falar do coração e dizer que é enganador, não fala somente do coração. Fala daquilo que é a nossa consciência, a capacidade humana sem Deus. Por quê?
porque foi decaída pelo pecado. E por isso nossa humanidade é enganadora. Como veremos mais uma vez, digo, no Evangelho, com o pobre Lázaro e o rico. O que podemos aprender? O nosso coração, a nossa intelectualidade humana, sem meditar, sem rezar, sem viver os sacramentos, sem caminhar com a igreja, nos engana. Não conseguimos ter a intimidade total e vermos o quanto a nossa natureza decaída pelo pecado nos engana. Se não buscamos compreender a Deus, se não lemos aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra e através dos santos e de sua igreja. E posso dizer isso por experiência, quanto mais nós buscamos ler, aprender, mais vemos o quanto, em muitos aspectos, ainda estávamos cegos e enganados pela nossa consciência humana, pela fragilidade da carne. E vemos, meu Deus, como eu estava errado, e pensando com essa mentalidade humana, eu ia continuar vivendo num erro terrível. E meu irmão, minha irmã, temos, neste tempo de quaresma, mas que quer demonstrar aquilo que é a nossa vida, aprofundado ainda mais a nossa leitura espiritual, meditação da palavra de Deus, o conhecimento de Deus e mudado ainda mais nossa vida para adequarmos ao seu amor por nós. Recordemos, não é que Deus manda e obedeço, mas Deus me ama e por isso o obedeço, porque sei que Ele quer o melhor para mim. Ele não quer algo de ruim, não quer o meu sofrimento, mas a minha alegria e a minha paz. E temos nos aprofundado nisso. E temos dado frutos, obras verdadeiras de amor a Deus e aos irmãos. Temos deixado que Deus prove os nossos sentimentos, e aqui está a diferença. O coração, quando fala na Escritura, é o intelecto, a capacidade, a consciência. Eu prescruto o coração e provo os sentimentos. Deus, ao ver os nossos sentimentos, vê que nossos sentimentos são autênticos para com Ele e os irmãos? Ou tentamos nos enganar e enganar os outros? E enganar, pior ainda, a Deus? E estes versículos que lemos estão diretamente relacionados com o Salmo que se apresenta para nós no dia de hoje. É feliz quem a Deus se confia. Adiante vai dizer o mesmo Salmo a comparação da árvore. É semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas vem outra é a sorte dos perversos. Então, nós nos confiamos a Deus. Buscamos cada vez mais nos aplicar e nos esforçamos em viver aquilo que o Senhor nos ensina, em ter tempo para Ele, em ter tempo de oração, de meditação, de união com Ele. Passemos ao Evangelho, onde escutamos, como disse, a história, ou melhor, a parábola do rico e de Lázaro, que nos traz este texto é justamente São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico,
Manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a aprender aqui para nós, para nossas vidas? Vemos os frutos, como bem havia dito. Alguém que plantou sua vida em Deus e alguém que plantou sua vida no deserto deste mundo. Somente nas coisas mundanas, materiais, deixando Deus em segundo plano. E vemos o texto que Jesus nos mostra, aquele que em muitos países é chamado do rico epulão, que é o rico banqueteador. E que este texto quase não parece uma parábola. Aparece não o nome do rico, mas sim o do pobre, do Lázaro. E seu nome significa Deus ajuda. Lázaro experimenta a indiferença. Não é notado, não é olhado, não é cuidado, não é amado. Enquanto o rico tem de tudo. E tendo de tudo, não se preocupa com o próximo. Não ama Lázaro, não cuida de Lázaro, não ajuda Lázaro, não faz nada pelos outros. Somente pensa em si. É um egoísta. A nossa sociedade hoje é bem assim. O importante é que eu tenho meu iPhone, meu carro, minha casa, meu salário, meus prazeres, minhas diversões. Se eu estou assim feliz, me esqueço dos outros e pouco me importa os outros. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos assim? Vemos também que Jesus aqui está combatendo o orgulho e a avareza dos fariseus, que desprezavam o pobre e o tinham sempre como amaldiçoado e punido por Deus. Olha a teologia da prosperidade hoje de novo. Quem é rico, Deus te abençoou. Deus tem que te abençoar na riqueza. Quem é pobre, você está na maldição, Deus não te abençoou. Não, olha aqui Jesus dizendo, condenando os fariseus que não amam os pobres, porque os consideram amaldiçoados. Não é maldição ser rico ou ser pobre. A maldição é o que fazemos de nossa vida. Se usamos para vivermos em Deus e na sua santidade, ou se a usamos mal para vivermos os nossos projetos egoístas de busca de prazeres nesta terra, nos esquecendo daquilo que verdadeiramente importa, a vida eterna, a graça de Deus. Então, sigamos mais ainda. Tenhamos claro que o Evangelho está nos falando do céu e do inferno. Jesus está sendo claro, demonstrando as ações que podem nos mandar para o inferno. O inferno existe. Os santos, mártires e todos que verdadeiramente são santos viveram sua vida para evitar o inferno, lutando para viver aquilo que Deus lhes ensinara, o amor a Deus e ao próximo, para alcançar a glória dos céus, a ressurreição em Cristo. Então este texto está diretamente ligado àquilo que celebraremos no Tríduo Pascal, mas depende da nossa escolha, das nossas obras, da vida que levamos. Vemos que o rico diariamente fazia grandes festas e se vestia elegantemente. Tudo bem, podemos ver o gesto da riqueza externa, mas também podemos olhar o gesto da pobreza interior. Por quê? Este rico interiormente era pobre. Vivia de aparências. Não tinha Deus em seu coração. Talvez fosse um judeu, mas que não se preocupava em viver a sua fé. Preocupava em divertir-se, em apresentar-se bem para os demais. E as Sagradas Escrituras, ao falarem da roupa, as vestes brancas, ou as roupas que aparecem sempre
em questão de visões e tudo, está indicando o quê? As obras, as boas obras, a vida de santidade. Como nos mostra o Apocalipse, apareceram milhões e milhões de pessoas vestidos em vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Suas ações, sua vida transformada. Este rico era elegante aos olhos do mundo, mas vazio, interiormente, e nu diante de Deus. Não tinha nada, não tinha boas obras. E eu e você? Estamos como este rico? Nos vestimos elegantemente, de forma material, mas e o nosso interior? Como está? As nossas vestes interiores, a nossa vida, as nossas obras. O banquete entra em contraste também, se nós podemos olhar, não só com a fome de Lázaro, mas com o tempo que estamos vivendo de quaresma, de jejum. Nós pensamos aqui somente em comida. Sim, o texto nos demonstra comida, mas lembramos uma vez mais o que é o jejum, o que alimenta a minha alma. Esse rico alimentava a sua alma de prazeres, de dinheiro, de fama, da, por assim dizer, do reconhecimento das pessoas em relação à sua pessoa, os aplausos, os elogios pelas festas que fazia. Lázaro não. Lázaro não tinha nada disso. E então, vemos ainda que o pobre Lázaro, que significa Deus ajuda, cheio de feridas, estava no chão, nem na beira da mesa, mas na porta do rico. Queria matar sua fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Ou seja, a comida que caía no chão, como nossa comida. Ai, sujou, joga no lixo, não pode comer mais. Com isso, Lázaro queria matar sua fome. Mas ainda tem um outro adendo que Jesus nos diz. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Ele ainda por cima era o alimento dos animais, dos cachorros. Por quê? Nem ele, nem os cachorros tinham o que comer. E os cachorros, lambendo suas feridas, saciavam sua fome. Estamos vendo? Vamos entender ainda mais esta parábola, nos colocarmos em alegoria. Espero que Deus esteja me ajudando nesta alegoria, porque ao menos também a compreensão que o Senhor está me inspirando agora. Lázaro só tinha suas feridas, não tinha belas vestes aos olhos do mundo. Suas feridas eram suas vestes. Suas feridas causadas por quê? Por quem? Pela enfermidade somente? Não. Talvez por todos aqueles que estavam à sua volta. Assim é a vida do cristão. Como vamos meditar ainda mais adiante. Somos perseguidos, como diz São Paulo, atacados, feridos, condenados à morte, mas não desistimos da vida eterna. E ainda assim, o cristão, que muitas vezes pode não ter, aliás, não se sacia com as coisas do mundo, porque aqueles que se saciam não lhes dão a oportunidade de ter uma vida digna aqui, ele ainda alimenta a vida de tantos que são como animais nesta terra porque não conhecem a Deus. E por se alimentarem daquilo que lhe oferece cada cristão que verdadeiramente vive a sua fé nas feridas, imitando a Jesus crucificado, a Jesus ferido, os torna pessoas verdadeiras, por se alimentarem daquilo que eles vivem, da fé verdadeira, das obras que praticam, mesmo quando perseguidos, caluniados, difamados e condenados à morte. Continuemos o texto e a nossa meditação, perdão por alongar tanto. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. O que quer dizer aqui? Foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. Olha que bela cena. Sofreu nesta vida, mas com todo o sofrimento, por ter sido tratado com indiferença, o pobre é conduzido ao seio de Abraão. É conduzido pelos anjos, à luz, porque o seio de Abraão simboliza quem está próximo de Abraão está na luz. Já o outro foi sepultado. E o que indica isso?
foi colocado nas trevas, no inferno. Simplesmente isso, não foi levado por ninguém, foi jogado no inferno. Sigamos ainda o texto. Na região dos mortos, no inferno, no meio dos tormentos, o que acontece com ele? Vê a longe Abraão e Lázaro no seu seio, vê Lázaro no céu, e ainda trata Lázaro como um subalterno. Acha que aquele que lhe foi subordinado nesta vida, tão pequeno, tão pobre, será um subalterno na eternidade. Porque fala com Abraão, ou seja, com Deus, mas trata Lázaro como escravo. O rico que tinha o seu bem só para si e termina sua vida na eternidade nas trevas, trata Lázaro como subalterno. E assim temos depois o diálogo entre Abraão e o rico. Mas olhemos algumas coisas para nós em relação a tudo que Lázaro sofreu e conquistou o céu. Ainda devemos de ver que a cruz, meu irmão, minha irmã, para nós é um grande privilégio. Nós não sabemos compreender ainda. Talvez muitas vezes murmuramos, reclamamos e queremos abandonar a nossa cruz. Mas ela é um grande privilégio, como foi para Lázaro. Jesus nos indica isso. Como foi para o próprio Cristo, que alcançou a nossa salvação e a glória. Então a cruz é um privilégio. O ímpio pode ter uma vida boa, e aqui nessa terra, o pecador tem uma vida boa. As coisas para ele fluem, tudo é fácil, as conquistas são boas, tem grandes coisas, reconhecimentos, aplausos. Para quem busca a santidade, o justo, nós temos que camelar, esperar muito. E cada graça que vem, vem depois de muita oração e de muita lágrima e de muito sofrimento. Só que, quando chega até nós, os nossos bens são com a perspectiva da eternidade, e não somente das coisas terrenas. E não somente de uma alegria passageira nesta vida que mais cedo ou mais tarde nos vai acabar. E devemos de compreender ainda neste texto também o que viveram os santos. Os santos, quando tudo estava indo muito bem, questionavam porque estava indo bem demais. Espera, alguma coisa aqui está errada. O demônio está aprontando alguma. Está tudo muito fácil. Não está certo as coisas aqui. As coisas, os santos sempre alcançaram, mas com dificuldade. E sabiam que era assim que deveriam de alcançar. E continuavam sua conquista na força de muita luta, muita oração, muitas lágrimas, muita espera. E eu e você, minha irmã, meu irmão, como temos vivido essa dimensão da nossa fé? Temos lutado, rezado, chorado, esperado em Deus? Ou tudo vai muito fácil para nós? Cuidado, hein? Os santos sempre questionavam quando tudo na vida era fácil. E digo, quando buscamos ser aquilo que Deus quer, nada é fácil. Tudo é difícil. Muito sofrido. Muitas lágrimas. Muito abandono. Muita solidão. Mas Deus, muitas vezes, também coloca pessoas que, com sua amizade, nos ajudam a levantar a cabeça, a olhar de novo para Cristo e ver, vale a pena, é por Ele, é pela eternidade, é para ajudar os demais, como Lázaro tanto ajudou. Eu e você, temos guardado tudo para nós ou temos ajudado os demais? E mais adiante, depois do diálogo de Abraão e o rico, o rico diz, envia, ressuscita alguém dos mortos. Antes, aliás, justamente, ressuscita alguém dos mortos. E o que disse Abraão, o que diz Deus? Não adianta. Mesmo que eu ressuscite, eles não vão acreditar. Eles têm Moisés, os profetas, a lei e os profetas, que pratiquem e se salvem. E o que indica isso? Recordemos, em São João nós vemos que Jesus ressuscita Lázaro depois de 3 dias morto. 3 dias de enterrado. E que acreditaram em Jesus? Não. O que disseram? Vamos matar a Jesus e a Lázaro também. Não adianta.
devemos de ter presente que quando não queremos acreditar na palavra de Deus, nós tapamos os olhos. Só acreditamos naquilo no que queremos acreditar, naquilo que nos é agradável. Nós selecionamos o que nos agrada, o que nos acontenta, o que nossos sentimentos nos ajudam ainda, e com isso nos fechamos obstinadamente a Deus. E não vivemos a sua palavra, não vivemos a santidade, não praticamos sua lei e seus ensinamentos. E quando tudo está indo certo, tudo está dando certo na vida, estou vivendo bem, as coisas estão fluindo, então deixa para lá, para que preocupar mudar a minha vida? Ah, virar carola? Não! E ficar enfiado na igreja e rezando? Não, deixa para lá. Nos tornamos assim insensíveis e indiferentes como o rico. Eu e você, meu irmão, minha irmã, temos escutado a plenitude da palavra de Deus. Temos vivido os momentos com Deus e procurado melhorar a nossa vida espiritual, a vida sobrenatural? Ou temos falhado miseravelmente nisso? E com isso, temos vivido uma vida meramente materialista, mundana, e esquecido que tudo aqui acaba e que podemos perder o céu se não vivemos o autêntico amor a Deus, praticando os seus ensinamentos, amando a Ele e aos irmãos, agindo como devemos agir, praticando a caridade, como já disse tantas vezes, não é só filantropia, mas a caridade, o amor verdadeiro que ajuda o irmão a chegar a Deus, a levá-lo ao céu. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais escutarmos tudo aquilo que o Senhor nos ensina e nos diz e colocarmos com amor tudo em prática, sabendo que a nós que decidimos e escolhermos seguir a Jesus, o caminho será sempre de carregar nossas cruzes após Ele e vivendo cada vez mais a fidelidade a Deus, o amor sincero a Deus e aos irmãos, a santidade que Ele nos propõe a cada dia, possamos alcançar um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.